Oi, minha gente, eu sou Dani Pimentel, sou jornalista. Estou aqui hoje para celebrar os 42 anos da Rede Pharma, incluir para celebrar. E dentro dessa proposta, desse tema de incluir para celebrar, a gente recebe agora Matheus Costa, é goleiro da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos. Bem-vindo a esse bate-papo, Matheus. Obrigado Dani, obrigado a todo o Grupo Rede Pharma por estar aqui para compartilhar um pouquinho das minhas histórias, das minhas conquistas e do meu dia a dia aí com meus atletas da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos. Falar sobre o time de futebol de cegos é falar sobre inclusão. E como é que começou essa história, Matheus? Eu conheci o futebol de cegos através do meu treinador de futsal, o Fábio. Foi o goleiro da seleção durante 10 anos e eu sabia que existia o futebol de cegos, tive a oportunidade de ir no Instituto dos Cegos de Campina Grande. E em 2012 eu tive a primeira oportunidade de ter um contato mais próximo do futebol de cegos e joguei um regional em Petrolina pelo time do Instituto, pela APADEV de Campina Grande. E ali foi o pontapé ali de quando eu conheci de fato a realidade do deficiente visual, porque até então para mim era algo muito distante. Eu sabia que existia, sabia que jogavam bola, mas era muito distante. E hoje nem precisa falar deficiente visual, é cego mesmo, né, Matheus? Pra gente que já está nesse dia a dia, eu até brinco, são os meus ceguinhos, porque o meu dia a dia é dos cegos mesmo, eles são cegos, né? Porque às vezes tem a história de, eu não vou falar que é cego porque pode soar errado. Isso. Mas é cego mesmo. A gente que está no dia a dia... A expressão correta é cego. A gente pode trazer o deficiente visual assim de uma forma mais... como é que a gente pode dizer? Forma mais natural, assim, a gente mais ética de falar. Mas o cego não está errado. O cego é a deficiência. A deficiência visual traz a cegueira. Então, eles são cegos. É o futebol de cegos. Não é o futebol de deficiente visual. É um futebol de cegos, é uma nomenclatura mundial. E você é goleiro do time de futebol de cegos, só que é o único jogador que é vidente. Isso, é o único jogador que enxerga e a gente fala exatamente como vidente. Nós somos os que enxergam dentro do jogo para que a gente possa orientar os atletas que estão dentro da quadra, né? Nós orientamos ali na nossa defesa, o chamador que fica atrás da trave orienta o ataque e o treinador orienta ali o meio da quadra. Então, nós somos os únicos que enxergam ali naquele cenário do jogo, mas dentro do campo de jogo, que pode fazer alguma coisa, que pode atuar, apenas nós goleiros. Matheus, dentro desse contexto de inclusão, né, o que é que você mudou a sua forma de pensar depois que você passou a conviver, né, esse é o dia a dia, junto com esses atletas que são cegos? É que é muito mais comum o dia a dia com eles do que quem está fora da bolha acha, né? Então, assim, muita gente tem uma crítica ou uma distância muito grande entre a pessoa sem deficiência e a pessoa com deficiência. Nós vivemos no mundo, hoje o meu mundo é do deficiente. Então, assim, o esporte não é meu. O esporte é para os cegos. Eu sou apenas um atleta que estou ali junto com eles atuando. Mas é o esporte deles, a gente vive o dia a dia deles. Claro, eles precisam do nosso auxílio, do nosso apoio no dia a dia, em certas ocasiões. Eles são totalmente independentes, a gente diz, porque vão treinar sozinhos, saem de casa só, fazem seu café, fazem seu almoço, saem de casa, pegam um ônibus, chegam no instituto, treinam. Então, assim, eles são totalmente independentes. Em alguns aspectos, precisam sim do nosso auxílio. Mas a gente está ali só realmente com o auxílio. Eles não precisam propriamente da gente no dia a dia, porque eles são totalmente capazes de fazer tudo. Falta conhecimento ainda da população a respeito assim, desse assunto, porque acho que muita gente termina desacreditando, né, dessa capacidade, dessa potencialidade de viver uma vida independente para quem tem algum tipo de deficiência. Eu acho que sim, eu acho que a população pode buscar mais informações. O que a Rede Pharma está fazendo hoje, que o tio Gera falou muito bem, o piso tátil para um desfile de deficiências visuais, a gente não vê. Eu acho que eu rodei o mundo e eu não achei essa forma de mostrar que dá a igualdade para todo mundo, né? Então,
Assim, você vê que o cego ele pode fazer tudo isso, desde que você dê as condições necessárias para isso. O cadeirante, o deficiente que for, ele pode fazer tudo, desde que nós, como população no geral, possamos dar a capacidade disso acontecer. Então, falta o conhecimento da população, falta a população buscar cada vez mais conhecer o meio do deficiente, a inclusão, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Nós, quando viajamos para uma competição como uma Paralimpíada, um Parapan-Americano, nós temos um convívio com todas as deficiências do mundo. Então, a gente vê que tem espaço para todo mundo. Tem espaço no esporte, tem espaço na vida, tem espaço no dia a dia. E nós, como população, é quem deixamos à margem os deficientes. Então, falta de nós abraçar, buscar essas pessoas que têm deficiência para o nosso mundo também. O que é que, na sua opinião, é preciso ser feito, é preciso avançar para incluir mais? Eu acho que a gente dá o primeiro passo, buscar conhecer. Nós temos hoje o esporte, vamos trazer para a minha área, que é o esporte, um centro de referência aqui em Campina Grande e no Brasil inteiro. É a gente, como população, mostrar que tem a oportunidade do esporte, seja ela a deficiência que for. Então, eu tenho ali no centro de referência no Parque da Liberdade, eu posso levar aquele meu amigo que tem um filho que é cego, que está dentro de casa, a gente pode levar para conhecer o esporte, para que ele possa ter a vida dele normal. Porque, às vezes, a gente deixa muito na bolha ali, aquela proteção, e acaba distanciando ele do mundo lá fora. Matheus, você falou aí de levar, por exemplo, um filho, né, para uma prática de esporte. Você vê um certo tipo de barreira, ou talvez proteção dos pais que ainda estão se adaptando com, por exemplo, um filho que nasceu com alguma deficiência? Hoje, menos. Desde que eu entrei no meio do paradesporto, lá atrás eu vi um pouco mais. Hoje a gente está vendo que os pais estão abrindo um pouco mais e tirando os filhos mais de dentro de casa e mostrando o mundo do esporte. E eu acho que o esporte é uma porta muito grande que se dá para essas crianças, jovens, adultos. Então, assim, o pai ainda tem uma bolha, cria uma proteção, com o receio do que o mundo vai fazer com aquela criança, com aquele filho. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem um cenário bem melhor. Com a inclusão do esporte no geral, eu acho que os pais têm soltado mais os filhos, têm ido mais junto até com os filhos, porque o medo deles é soltar os filhos na mão de alguém, que vá trabalhar com seus filhos. Que eles sofram. Que eles sofram na mão de alguém. E hoje até os pais vão juntos, né? As portas se abrem para isso, para que os pais possam ir juntos, conhecer o esporte ali e dizer assim, não, aqui é uma porta de entrada para o meu filho na sociedade. Sim. Então, eu acho que o esporte, ele faz isso. Ele é uma ponte. O esporte inclui. É uma ponte, permite né? a inclusão. A gente, às vezes, cria uma barreira, mas o esporte ele é a ponte que atravessa essa barreira para que esse deficiente possa ter uma vida normal. E fazer com que os pais também tirem dessa bolha, dessa camada super protetora, para que eles caminhem com as próprias pernas. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Especialmente, né, para quem ainda está aí em dúvida se, por exemplo, pratica um esporte ou não, e deixasse uma mensagem realmente de esperança, de superação. Você passou por uma fase de superação recentemente, né? E pode falar um pouquinho aí desse momento que você viveu, que também acho que é muito importante na sua vida, e falar um pouquinho sobre dar um recado para essas pessoas que ainda relutam, né, em participar de forma mais ativa, e tem receio aí do que o mundo pode apontar. Eu digo assim, Dani, que o esporte salvou a minha vida, né? Se hoje eu estou aqui conversando com você, mostrando tudo que eu conquistei, foi porque o esporte salvou a minha vida. Eu descobri um câncer na melhor fase da minha vida, acabar de voltar de uma Olimpíada, então eu estava no auge da minha carreira, e a doença ela não escolhe quem ela vai afetar.
Ela não tem rico, ela não tem pobre, ela não tem saudável, ela não tem doente, ela não escolhe. Ela me pegou na melhor fase da minha vida, mas por eu estar na melhor fase da minha vida, eu consegui combater a doença, né? Uma doença que é extremamente silenciosa, que o próprio nome câncer assusta muito, mas ser atleta salvou a minha vida. E o médico me disse, cara, por você ser atleta, seu tratamento ele vai ser extremamente eficaz. E quando foi agora em outubro, eu fiz o PET scan e o médico disse, Matheus, tu tá muito perto da cura, tu entrou em remissão, são 4 anos para ficar curado, mas tu tá mais perto da cura do que tudo, porque ser atleta fez com que você tivesse uma resposta ao tratamento absurda. Então, a mensagem que eu deixo é que não espere adoecer, não espere estar mal para buscar um esporte. O esporte tem todos os esportes para todo mundo. Ah, eu não gosto de ir à academia, vai correr. Eu não gosto de correr, tem uma academia. Ah, eu não gosto de academia. Vai dançar, né, se movimente. O movimento é vida. Eu só estou aqui hoje exatamente por ser atleta. Se fosse em outro momento da minha vida, talvez hoje eu não estivesse aqui para contar a história, porque era uma doença muito agressiva, mas eu estava muito bem, mentalmente e fisicamente. E o esporte salva a vida. O esporte, no geral, ele vai salvar a vida de todo mundo. Então, a mensagem que eu deixo é que pratiquem esportes, façam esporte, porque o esporte vai salvar a vida. É saúde e a inclusão. É saúde e a inclusão. O esporte está aí para todo mundo, né? Nós temos no Brasil inteiro o esporte para todos os deficientes. Então, é só buscar. Nós, como população, mostrar que existe o esporte e a família, o próprio deficiente, ter a atitude também de dizer assim, eu quero, eu posso, eu consigo, porque além de trazer saúde, mais saúde, vai trazer conquistas lá na frente. A gente não sabe, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Eu quero, para a gente finalizar, agradecer por você compartilhar a sua história, dizer que histórias como a sua inspiram e dizer que você é orgulho de Campina Grande também. Muito obrigada por estar aqui, a gente conversando, dialogando e compartilhando e inspirando outras pessoas. Obrigada, Matheus, por esse bate-papo. Eu que agradeço, Dani, e a todo mundo da Rede Pharma. É sempre um prazer falar um pouquinho e, como atleta da terra, é um orgulho muito grande levar o nome de Campina Grande para todo mundo. De Campina Grande para o mundo. Obrigada, Matheus. Tchau, gente. Até a próxima.